Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso Observadores aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a você de casa que nos acompanha aqui todas as manhãs. E hoje eu trago aqui o nosso assunto preferido. Eu sempre trago aqui alguém para falar de saúde. Hoje trouxemos mais um médico, Dr. Luciano Agrizzi, filho aqui de Marabá, formado pela UFPA, né, Universidade Federal do Estado do Pará, mas que já rodou o mundo aí, está vindo de Brasília, onde ele passou a maior parte da carreira dele e agora está repatriado, né? Está voltando para Marabá, voltando a atuar em Marabá, onde estão as raízes dele, onde está a família, e nós aproveitamos, é um amigo querido, e aproveitamos a presença dele, a solicitude dele para conversar um pouquinho hoje sobre saúde aqui e comemorar também o retorno de mais um filho da terra para casa, né? Mais um grande profissional e que com certeza chega para acrescentar ao atendimento e saúde aqui em Marabá. Luciano, bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Patrick. É um grande prazer e uma grande honra, né, estar aqui participando do teu programa, justamente para falar de tema tão importante que é a saúde. Sim. Que, né, desde que eu me entendo por gente, sempre quis trabalhar nessa área e sou muito feliz. Graças a Deus, Deus tem me proporcionado muita felicidade em atuar como profissional da área da saúde. Que bom. O nome não é por acaso, né? Vocês lembram da doutora Lorena, que eu já trouxe aqui também, a irmã do Luciano. Até mandar um abraço para a doutora Lorena, que com certeza está nos assistindo e que também já tinha feito esse caminho de volta para Marabá. O Luciano também está acompanhado aqui nos bastidores pela Tássia, que é a esposa dele, Tássia Agrizzi, advogada, né? Que também, a partir de agora, é marabaense, né? Também conseguiu trazer para cá a família toda. Eu queria primeiro que você explicasse para a turma de casa que caminho você seguiu na saúde. Eu vou até destacar aqui que você é da área de medicina preventiva, né? Clínico geral, medicina do trabalho, também a tua área, medicina nuclear e também especialista em urgência e emergência. Mas eu queria que você mesmo falasse, primeiramente, o que te levou para a medicina e qual o teu prazer hoje de atuar nessa área? Então, a primeira lembrança que eu tinha desde a infância é que eu queria ser pediatra. Então, eu tinha vontade de ser pediatra e, por incentivo da família, né, do meu pai, dos meus pais, dos meus irmãos, acabou que eu pude enveredar para a graduação em medicina. Fiz medicina em Belém e, na época, só tinham duas faculdades de medicina no estado do Pará, que era a estadual e a federal. Aí tive... E na capital, né? E na capital, então a gente tinha que fazer esse translado aí de quase 600 quilômetros, né, para a gente poder alçar e alcançar lá para fazer o vestibular. E de lá eu fiz a graduação, né, em medicina na Universidade Federal do Pará, como você bem disse. E daí, só que quando eu passei na graduação, vi a pediatria, eu não tinha o emocional para trabalhar com criança, porque realmente é muito sensível trabalhar com criança. Mas a prova que eu quis fazer medicina nuclear. E não tinha medicina nuclear no estado, passei em São Paulo, passei em Brasília, decidi ficar em Brasília, pela cidade, que eu sei também que você gosta de Brasília, vivenciou lá, viveu 6 anos. Minha filha é de lá. Sua filha é de lá. E nesse período, terminando a residência médica em medicina nuclear, eu pude ter duas escolhas. Eu poderia participar do grupo em Brasília para trabalhar como médico nuclear e também tive uma oportunidade que eu fui convidado a ser diretor de um hospital no entorno de Brasília, né, especificamente. Antes da gente entrar no teu trabalho administrativamente na área de saúde, explica para a turma de casa o que é a medicina nuclear. Ela trata de quê? Então, o médico nuclear é o médico que trabalha com exames com radioisótopos. Então, quando você escuta falar sobre o PET-CT, antigo PET-scan, é a avaliação de pacientes que estão em tratamentos ou iniciam tratamentos oncológicos e faz uma avaliação de corpo inteiro para saber exatamente se tem uma distribuição de o espalhamento que chama de metástase, espalhamento do câncer do organismo. Além disso, faz cintilografia. Em resumo, seria o radiologista, a radiação vai de fora para dentro do paciente, faz a imagem, o radiologista lauda. O médico nuclear são injetados radioisótopos, que são altamente seguros, certo. E ali a gente consegue avaliar não só a anatomia, mas também o funcionamento dos órgãos. Desde cintilografia óssea, cintilografia miocárdica, cintilografia renal, cerebral, e essa do PET-scan e outras demais também. E também trabalha em área de terapêutica. Alguns pacientes a gente acaba tratando com iodoterapia, dá para o paciente
quando tem câncer, retira todo o câncer, e aí ainda ficam células, por melhor que seja o cirurgião, e a gente dá o iodo 131 para poder acabar com essas células. Aproveitando que você está citando isso, Marabá tem PET scan? Não. Faz o exame não, né? Não. Uhum. Marabá, pela demografia, quantidade de pessoas, seria interessante ter sim um serviço de medicina Já cabe, nuclear. então, sim. Na tua visão. Uhum. Certo. E aí fez residência onde? No Instituto de Medicina Nuclear, IMEB, que em Brasília é um dos maiores, inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe lá. Foi um local onde que tem aparelhos que só tem aqui na América Latina, então foi uma grande escola. O Dr. Alaô, infelizmente há 2 meses faleceu um dos meus staff, que também é meu xará, que é o Luciano Prado, e que me ensinou muito nessa área. A gente tem uma boa relação, a gente fica sensibilizado, né, pelo falecimento. Eu queria até destacar aqui, eu estou te apresentando primeiro para a turma de casa, para que o nosso telespectador possa entender o teu nível de preparo para responder sobre algumas coisas que eu vou te perguntar mais tarde. Então, por isso que eu preciso que primeiro as pessoas entendam em que área você trabalha na medicina e o teu preparo justamente para algumas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. E você começou a falar aí que você tem uma experiência também na área administrativa, passou por várias funções lá em Brasília. Eu vou destacar aqui que você foi lotado na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, né, na especialidade de médico de emergência, atuou como subsecretário de Atenção Integral de Saúde e também foi secretário adjunto de Assistência em Saúde. Teve outra função além dessa? Sim, eu comecei como gerente clínico, diretor hospitalar, fui diretor de dois hospitais, superintendente de saúde. Eu fui escalando, né? Certo. De 2 grandes regiões, uma que é a região sudoeste, você já conhece também a região de Taguatinga, que pega Taguatinga, Águas Claras, Recanto das Emas e Samambaia. Então, são as regiões dessa grande região. E aí fui para subsecretário de Atenção Integral à Saúde, e o último cargo que eu ocupei em Brasília foi secretário adjunto, onde fiquei 2 anos. Certo. Conviveste nessa atuação que você está falando aí, Luciano, numa das regiões mais complexas do país, né? Brasília é muito complexa, pela própria situação geográfica, né? O Distrito Federal é composto ali por várias cidades satélites, cada uma com sua peculiaridade, né? E fora as cidades do entorno, que tem uma convivência muito grande com Brasília em si, o que torna a região metropolitana do Distrito Federal muito, muito ampla, né? Quais são as grandes dificuldades de lidar com saúde no setor público numa região tão complexa? Então, assim, falando desse fato assim, específico, é importante entender assim, a proporção. Brasília, né, que seria o Distrito Federal em si, que Brasília basicamente ali é o desenho do avião, né, que tem asa norte, asa sul, o plano piloto em si, e o Distrito Federal é o quadradinho, né, onde tem as regiões administrativas, em que ali se encontra a estrutura de saúde. Lá são 7 regiões, macro-regiões, região sudoeste, oeste, central, centro-sul, e tem essa divisão com relação à parte da saúde. A malha de saúde, ela é extensa, né? Então, digamos assim, ela é pequena por uma proporção de 3 milhões de habitantes, que seria do Distrito Federal. Mas são 176 unidades básicas de saúde, 16 grandes hospitais, 18 policlínicas, mais 18 CAPs. Somando tudo, dá mais ou menos 360 equipamentos de saúde, que são esses que eu estou te observando. Só que aí junta com o entorno. Aí a gente vai pegar grandes cidades ali como Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto, onde também atuei como gestor, Formosa, e aí juntando tudo isso já vai para próximo de 7 milhões de pessoas. É muita gente. E é muita gente. Acaba que há uma tensão para a necessidade que Brasília se torna um centro de média e alta complexidade. Lá onde está um dos maiores hospitais, que é o Hospital de Base, que eu tive o prazer onde trabalhar, onde tem grandes colegas meus que lá atuam. Lá, só para ter ideia, um prédio dele lá são 12 andares, né, com as mais diversas especialidades, de neurocirurgia, ortopedia, cirurgia vascular, tudo que você imaginar tem dentro desse hospital. Inclusive lá tem medicina nuclear e conseguiram colocar para funcionar o PET scan, então tem evoluído muito bem. Mas há uma dificuldade grande com relação à necessidade pelo efluxo, pela quantidade populacional que ali se encontra. Mas quanto ao modelo de atendimento de saúde em Brasília, ele é adequado hoje em dia?
Então, é bom, é satisfatório o sistema de saúde? Sim, tem muitos pontos que são interessantes. Uma grande queixa da população é a entrada, é o acesso, ele adentrar ao serviço, né? Porque, digamos assim, quem é do entorno, ele não vai conseguir entrar de qualquer maneira. Por exemplo, para acessar o Sistema Único de Saúde, você vai perpassar necessariamente para a atenção primária. E ali você tem que ter um endereço, né? Que tem que ser regionalizado, digamos que seria do Distrito Federal. É óbvio, se você vem para a urgência e emergência, você vai ser atendido. Então, uma das queixas da população é o acesso. E indo ao encontro desse questionamento, a grande satisfação da população quando estão dentro do sistema, que eles conseguem ter facilidade. É óbvio que existem filas, como no Brasil inteiro, cirúrgicas, para tratamentos específicos, mas nos últimos anos a gente vê que evoluiu. Talvez não contenta ao número da população, porque Brasília, nos últimos anos, foi considerada a segunda região ou cidade que mais cresceu. Certo. Alguém em casa vai perguntar, por que você está insistindo, Patrick, que o doutor Luciano fale de Brasília, né? Tão longe da nossa realidade, porque daqui a pouquinho eu vou pedir para ele também dar um pitaco como é que ele vê as coisas aqui. E Marabá, por ser uma cidade polo, tem meio, né, tirando do macro, que é a visão ali sobre o Distrito Federal, e trazendo para o nosso micro aqui, para a nossa região, é um pouco do que a gente vive aqui também. Marabá é uma cidade polo para outras cidades que estão aqui no entorno. E essa relação é uma das situações que nós precisamos administrar aqui, que daqui a pouquinho eu vou também te perguntar um pouquinho sobre isso. Para fechar esse bloco, Luciano, eu queria te perguntar... E novamente lembrando que você está aqui acompanhado da tua esposa, que obviamente uma mudança, né? Mudar de cidade, mudar de áreas nunca é simples, nunca é fácil. Você estava num local que a gente percebe muito o fluxo inverso, né? As pessoas saindo do interior para morar na capital, quanto mais na capital do país. Você sempre foi um médico bem sucedido, bem relacionado. Estava até numa boa posição, como você mesmo colocou aí, de chefia até no setor público. O que contou mais para você escolher voltar para Marabá? Então, assim, quando eu decidi fazer medicina, depois me graduar, fazer residência médica, eu sempre tive no coração a vontade de retornar para Marabá. Eu sempre tive isso. A minha irmã, como médica também, a gente conversava sobre isso. Inclusive, chegou um ponto em que eu fiquei em cima do muro, eu vou voltar, não vou voltar, e ela pegou, eu vou voltar, e voltou primeiro que eu. Sim. Lá em casa saiu eu primeiro, Lorena, depois o Leandro, né, nosso irmão mais jovem. Ele foi o primeiro a retornar, eu retornou ela, agora eu retorno. Mas eu diria que são 3 palavras que eu sempre respondo quando me perguntam, me questionam sobre o meu retorno para Marabá. Inclusive, onde eu mais recebi questionamento foi em Brasília. Você tá ficando doido? Por que você vai retornar para Marabá? Aqui você tá estável, você mora numa boa cidade, lá o IDH lá é muito bom, então Sim. A gente tem uma qualidade de vida realmente considerável, assim, de qualidade. Mas eu falo para todos que são 3 palavras: Deus, família e propósito. Então eu acredito que estar com a família não tem preço. Eu recebi uma pergunta essa semana, já vai completar 2 meses e meio, acho que eu estou aqui em Marabá. Luciano, como é que você está se sentindo e tal? Estou muito feliz. São muitos desafios, tive a oportunidade de conhecer já nesse pouco e curto intervalo de tempo pessoas e profissionais maravilhosos aqui em Marabá que se doam e querem realmente fazer acontecer e melhorar. A saúde... O Sistema Único de Saúde ele é necessário, e saúde suplementar também, então são ferramentas e engrenagens que tem que conversar. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer através da minha irmã e outros colegas que inclusive estudamos juntos, que estão aqui em Marabá, trabalhando e atuando também muito felizes. É lógico que todos querem que Marabá mude esse panorama, que se torne um polo mesmo em saúde, e a gente começa a sentir esse movimento. Tive a oportunidade de conversar com vários gestores, alguns gestores também. Aqui a diretora da média de alta complexidade da secretaria, o próprio secretário, até com o prefeito a gente trocou uma ideia. E a gente vê o empenho, só que fazer gestão em saúde não é simples, não é fácil, é complexo. São muitas variáveis
já passei noite sem dormir para falar justamente sobre isso. E é justamente sobre essa tua experiência aí que a gente vai conversar um pouquinho mais no próximo bloco. Quem ligou a TV agora, a gente está conversando com o Dr. Luciano Agrizzi, filho de Marabá, retornando para morar aqui, já está aqui há 2 meses e meio de volta, ele que é médico. E eu peço que você continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo, voltando já já, aqui na telinha da TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, aqui no SBT. Quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão disponíveis na íntegra lá no YouTube. Você digita Observadores Marabá, que você encontra com muita facilidade. Dá um joinha lá pra gente, segue, para você sempre ser avisado dos novos programas. E hoje, o nosso tema de hoje é saúde. Estamos conversando aqui com o jovem médico Luciano Agrizzi, filho de Marabá, que está voltando para cá, está fincando, né, acampamento aqui de volta para a nossa terra. Doutor, eu usei o primeiro bloco para a gente estabelecer sua preparação, seu conhecimento, sua experiência no sistema público de saúde lá em Brasília. Você está voltando para Marabá, que tem suas próprias peculiaridades, né? Eu começaria destacando que a nossa estrutura hoje, em termos de equipamento de saúde, né? Nós contamos aqui com um hospital municipal, que muita gente ainda chama de CESP, né? E vem lá dos nossos pais, né? Quando foi o primeiro hospital de Marabá foi criado aqui pelo governo federal, né? Então era o CESP. Depois foi herdado pelo município para ser o hospital municipal de hoje, né? O HMM, como a gente gosta de chamar aqui. Temos o HMI, que é o materno infantil, mas que na verdade é apenas materno, né? Não tem a ala infantil, nunca foi construída. Temos um hospital regional, que é o atendimento de média e alta complexidade. É um hospital portas fechadas, né, que a gente chama, né? Você não chega lá e entra diretamente pela porta, você tem que ser referenciado. Temos o Hospital Materno Infantil do Estado, que está sendo construído. Ao que está sendo divulgado, vai ser inaugurado no aniversário de Marabá do ano que vem, abril do ano que vem. Acho também importante. Temos aqui a Policlínica, que acaba de ser inaugurada, né, para atendimento clínico, né, em várias áreas, e também alguns exames de imagem, por exemplo, também. E acho que eu não estou esquecendo nenhum, né? E os nossos postos de saúde, como é natural que a gente tenha nos bairros. Como é que o senhor vê hoje? Eu sei que você chegou aqui, já conversou com vários profissionais, já visitou Secretaria de Saúde, visitou várias instâncias. Como é que você vê hoje a estrutura de Marabá? E destacando, Luciano, que nós continuamos com aquele problema que sempre existiu, né? Que para muitos municípios aqui do entorno é mais simples comprar ambulância para mandar para cá do que investir nos seus próprios hospitais. Essa é uma dualidade que eu creio que também sempre foi um problema apontado pelos gestores. Sim, acredito que, como eu te falo, assim, quando falamos de saúde pública, é uma complexidade grande. A gente tem que falar sobre financiamento, não só a nível Marabá, mas a nível nacional. Se utiliza uma tabela, a tabela SIGTAP, que se você for analisar hoje, não é compatível, né, tanto a nível de procedimentos, valores, como pagamento para profissionais. Em São Paulo a gente viu, né, que o governador lá ele fez uma modificação e aumentou em 400% a tabela base. Então, o fator financeiro e financiamento, ele é importante. Marabá, com a sua malha de estrutura, é óbvio que precisa de ter um avanço, ter uma melhoria. É óbvio também que a gente vê muitos profissionais trabalhando nesse intuito. Acredito que com evolução, entendimento e pontos chaves como qualificação, financiamento, são pontos que têm que ser trabalhados para poder justamente a gente vislumbrar uma saúde em Marabá mais, digamos, eficiente, com melhor entrada. Não podemos esquecer dos níveis de atenção primária, atenção secundária, alta e média complexidade, em que temos o potencial, sim. Saúde da família, né? Sim, a estratégia de saúde da família. Saúde da família. Em que a gente pode otimizar, que é possível otimizar. Lorena tem trabalhado, minha irmã, né, Lorena Agrizzi, que é médica, ela atua na área de cuidados paliativos, especialista, formou em São Paulo, tem especialização do Rio de Janeiro, é médica de família também.
também, entende muito sobre essa área e acredito que tem que ser o equilíbrio, é o cerne. A atenção primária tem que ser investido, assim como média e alta, para que a gente consiga minimamente entrar no equilíbrio e começar a população a ter um melhor cuidado nesse quesito. Gente, eu até expliquei para o doutor Luciano, antes da gente começar aqui o bloco, que o meu interesse ao perguntar de Marabá, obviamente, não é colocá-lo em situação ou pedir que ele faça qualquer crítica, ao contrário. Nós estamos trazendo para Marabá alguém que tem uma experiência exitosa dentro do setor público, no Distrito Federal, que é complexo, como eu falei no bloco anterior, e é óbvio que o intelecto do Luciano, a sua vontade de ajudar Marabá, nos próximos anos vai ser importante para a gente, agregando para isso, como outros profissionais também têm essa mesma capacidade e creio que tenham o mesmo pensamento, como você mesmo disse que já conversou com vários colegas que pensam no mesmo sentido de que Marabá precisa seguir evoluindo para se tornar o polo de saúde que tem se mostrado capaz de ser. Então, feito esse adendo, eu te perguntaria, a gente sempre vê aqui nos últimos anos, Luciano, fazendo parte do discurso político, a questão de UPA, né? Vamos investir numa UPA, vamos fortalecer, descentralizar, porque tem um hospital e Marabá realmente, né? Você tem, né, o Núcleo Cidade Nova, que você tem que atravessar uma ponte, tem com os programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, nós transferimos aí pelo menos 15 mil pessoas de um tapa só lá para o Complexo São Félix, né, e Morada Nova, e depois foi aumentando com outros residenciais e a cidade não foi se espalhando, né? Até que ponto você entende que situações como UPA e descentralização, ou talvez até construção de um novo hospital em outro núcleo, isso favoreceria? É importante na tua visão? Claro, com certeza. Então, como eu te falo, em Brasília, pela vivência, né, nos últimos 10 anos eu vi Brasília avançar a passos largos com relação ao aumento da rede de saúde. Inclusive, nesse período dos últimos 8 anos para cá, foram criados pelo menos mais 7 UPAs e tem mais 7 UPAs para serem construídas. E foi bem rápido até. E certamente, se você for perguntar para a população, como é que era sem a UPA e como é que é com a UPA? Eles falam, queremos mais. Porque realmente vai aumentando a necessidade e acredito que o pronto atendimento ele é importante, é necessário e acaba que você precisa blindar o que é alta complexidade, de média a baixa complexidade. Lógico que baixa complexidade e acompanhamento, cuidado, além de cuidado, é a atenção primária, mas a unidade de pronto atendimento ela vem com essa pegada do cuidado daquele paciente que é classificado como amarelo, né, às vezes laranja e por vezes também o vermelho, né, que usamos uma classificação para o cuidado desse perfil de paciente. Então quem puxa essa conversa de UPA ainda um modelo ainda que realmente é exitoso. Então, é por experiência. Lógico que a gente vai ter escola que não defende tanto a unidade de pronto atendimento. Agora, por minha experiência, eu vejo tanto que a unidade de pronto atendimento é eficaz e funciona. É lógico que ela precisa... A principal necessidade de uma unidade de pronto atendimento é que ela tenha a retaguarda. Então, por exemplo, Brasília agora está trabalhando numa lógica de ter hospital de transição. Que ele precisa agora ter leitos de retaguarda para as unidades de pronto atendimento. Porque a ideia de uma unidade de pronto atendimento é que ela fica com o paciente, quando tem indicação de internação, 24 horas. Passou disso, já não é necessariamente indicado para ficar numa unidade de pronto atendimento. Ou vai para média e alta complexidade, ou retorna para casa e acompanha na unidade de saúde, básica de saúde. Porque ela tem que ter um rodízio ali, né? Exatamente, é para casos agudos, né? Situações que merecem um cuidado, atenção aguda de urgência e emergência, e ali não é para ter uma continuidade do tratamento ali. Outra pergunta, Luciano, SAMU. SAMU é também um modelo importantíssimo em várias regiões metropolitanas e grandes regiões em Brasil afora. O nosso aqui nasceu especificamente de um momento de crise. Nós tivemos um problema com recém-nascidos, fomos a situação dos trigêmeos, muita gente que Marabá lembra, né, que houve morte ali dos bebês, uma situação grave, o governo federal mandou para cá jatinho para buscar as crianças e tal, então daquela crise ali envolvendo esses trigêmeos, uma das saídas na época, foi enviado para cá uma equipe do Ministério da Saúde e entre as coisas que eles colocaram, Marabá com o tamanho que tem, não tem um SAMU, vamos instalar o SAMU. Então nasceu o SAMU ali.
Eu entendo que de lá para cá o SAMU não cresceu. Nós temos, geralmente, são 3 ambulâncias em funcionamento, né? Eu estou falando de ambulância em atividade, tá? Não vou usar o termo funcionamento, não, em atividade. Geralmente são 3 ambulâncias em atividade. Tem aquela ambulância que ela tem UTI, né? Que eles chamam de... Como é que se chama? A ambulância que tem o Tipo, avançada. Avançada. A unidade avançada, né? Geralmente é uma unidade avançada e outras 2 com menos equipamentos, né? Seriam essas 3 funcionando ao mesmo tempo. Sempre foi assim. Eu sei que hoje a estratégia em muitos outros lugares e até cidades do mesmo tamanho que Marabá, com o mesmo tipo de complexidade de Marabá, você tem ali descentralização também do SAMU e mais ambulâncias funcionando. Como é que é na tua visão essa questão de funcionamento do SAMU? E eu sei que você tem propriedade para falar disso também, porque também a tua área é emergência, né? Sim, o SAMU é extremamente necessário, importante. É por óbvio que a ideia do SAMU ele é para ser utilizado como APH, né, atendimento pré-hospitalar. Mas na prática a gente sabe que, se eu estou falando do Marabá não, até eu não sei bem como é que está nessa proporção, mas a nível nacional a gente sabe que ele acaba fazendo funções que extrapolam para que ele foi criado. Às vezes tem que fazer transporte de paciente interhospitalar e isso acaba fragilizando ou a pessoa que entende a ambulância como Uber está com uma dor de cabeça e quer chamar o SAMU para levá-lo para o hospital, que não é o caso, né? Exato, não é. Inclusive também uma queixa que até é questão criminosa, que ficam ligando para o SAMU e passando trote. Isso aí sempre existiu também. E é muito, muito complicado. O médico é o médico regulador que fica responsável por receber a ligação e direcionar o recurso, ele é uma situação extremamente dramática. E aí, por vezes, você coloca um profissional numa situação muito crítica, porque ele precisa direcionar um recurso e ele tem que definir para onde vai e fica ainda recebendo esse tipo de ligação que não é simples, nada adequado. Linha de frente aí. Não é. Mas sim, a pergunta é como é que você vê hoje se a gente precisa avançar também nisso aí, de repente descentralizar mais o SAMU e até Marabá caberia ter mais ambulâncias funcionando ao mesmo tempo? É possível. Uma cidade de quase 300 mil habitantes? Sim, eu não sei como é que está Marabá nesse quesito, mas em Brasília há um sinergismo do próprio Corpo de Bombeiro com o SAMU. Inclusive, eles conseguem juntar as ambulâncias e aí bota bitripulado. Bota, tipo, o motorista do bombeiro com alguém do SAMU. E isso, em dado momento, principalmente no período da pandemia, conseguiu dar uma boa resposta. Eles já estão em evolução com relação à parte processual e judicial para poder contemporizar isso. Porque acaba que lá tinha, não sei como é que é aqui, mas lá acabava tendo uma convergência de necessidades. Às vezes acionava o bombeiro e acionava o SAMU para uma mesma... Você está mandando na ambulância ao mesmo tempo um socorrista e um especialista em resgate, por exemplo, né? Pois que é representado no profissional bombeiro. E o problema é que eles mandavam 2 unidades separadas. Aí porque a dificuldade na comunicação. Sim. Então acredito aqui que... Nós temos uma ambulância dos bombeiros também que ajuda também nesse dia a dia aí. Entendi. Então acredito que uma avaliação, um estudo, né, técnico sobre a necessidade seria importante. A gente sabe que tem recurso que pode ser destinado à necessidade do município e com certeza a gestão que trabalha tem que estar de olho nisso. Então é próprio que o Sistema Único de Saúde a gente tem uma dificuldade que é com o tempo. Tudo que a gente vai fazer, um processo licitatório, um processo de contratação, um estudo técnico preliminar, ele acaba sendo estendido por conta da necessidade de toda a parte burocrática. Então é uma dificuldade que vivenciamos como gestor. Quem é gestor tira o chapéu, quem é gestor aqui em Marabá ou qualquer outro canto no Brasil é um herói para poder vivenciar isso, aceitar o desafio e tentar resolver condições que são realmente críticas. Você tem que tomar decisões, né? E decisões que afetam as pessoas, como eu te falei, às vezes você tem... E você também está colocando, né? Esse médico da ponta, o que faz essa triagem, né? Sobre o envio ou não da ambulância do SAMU, ele tá tendo que lidar com o cara do trote, a pessoa que talvez não seja isso tudo, e com, às vezes, 2 ou 3 situações chegando para eles ao mesmo tempo. Para 1 ou 2 ambulâncias funcionando.
Fora ainda a equipe que sai que tá lá, que ele tá guiando, né? Que aí ele fala assim... Que já tá em campo. Que já tá em campo. Assim, mas ele mandou de pra isso aqui, ainda era pra ter vindo pra cá. Não, ele ainda toma na cabeça da equipe. Então é um desafio muito grande, né? Tem alguns colegas que são da regulação, e quem trabalha na regulação também é muito complexo, não é simples, justamente porque tem um recurso e você tem que tentar direcionar da melhor forma possível. E às vezes é complicado, né? A escolha de Sofia, né, que a gente fala, para você tomar a decisão, e às vezes são casos extremamente críticos, e aí você só tem aquele recurso, não é fácil. Certo. Pessoal, quem ligou a TV agora, estamos conversando aqui com o Dr. Luciano Agrizzi, médico marabaense, está já há quase 3 meses de volta, e estamos aqui bebendo um pouquinho da fonte aqui do conhecimento dele na área de saúde, principalmente no setor público. Eu peço que você continue conosco, que a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já aqui no SBT. De volta com Observadores, aqui no SBT. Hoje nós estamos no bate-papo sobre saúde, recebendo aqui o Dr. Luciano Agrizzi, médico. E de volta a Marabá, estamos aqui tirando um pouquinho dele aqui sobre o conhecimento dele, o vasto conhecimento dele na área pública. Luciano, no bloco passado eu te falei sobre a estrutura, né, dos equipamentos aqui de Marabá, e comemorando que em breve teremos até um grande hospital, né? O próprio município também está ampliando a estrutura do HMM, né, com pronto-socorro, para separar, acho também positivo. Mas eu queria te perguntar agora da preparação dos futuros médicos. Você mesmo colocou, você teve que ir para fora num momento que Marabá tinha 2 faculdades de medicina, e ainda assim você tinha que se mudar para Belém. Hoje Marabá tem seu próprio curso de medicina através da UEPA, já formou várias turmas, e através de uma faculdade particular acaba de formar sua primeira turma, né? Temos a própria Unifespa, que é uma subdivisão da UFPA, né? Ganhamos a nossa própria universidade com a sede aqui em Marabá, o que é muito bom, e é um sonho da reitoria já colocado, já estamos dentro desse processo de criação do curso de medicina também na Unifespa aqui em Marabá, com inclusive até o sonho de termos aqui um hospital universitário. Eu queria que você comentasse sobre isso, como é que você vê esse novo momento, essa oportunidade que nós estamos tendo de prepararmos os nossos profissionais aqui mesmo. Acho extremamente importante. Acredito que não tem que ficar só nessa pauta ou nessa página com relação à graduação. Para ter uma ideia, a gente tem Brasília, né, como referência, temos o hospital universitário, o hospital de base é um grande gigante na parte de residência médica. Eu acredito que já tem que ser visto, né, a possibilidade de residência médica em Marabá, com o intuito justamente de qualificar, né, e agregar valor ao cuidado dos pacientes. É justo e necessário justamente para que a gente consiga evoluir do ponto de vista técnico na prestação do serviço à população. Muito bom. E como é que você vê agora falando, ampliando, né? Como volto a dizer, quando eu te faço esse tipo de pergunta, a intenção não é criticar ninguém ou criar situação, mas sim realmente entender a tua visão sobre o assunto. Como é que você vê no geral hoje a preparação dos novos profissionais médicos no Brasil, né? Nós estamos bem. Eu vejo que existe já um debate no sentido da criação de um exame, assim como há na OAB, né? O exame de ordem, para que você possa advogar, que existe esse exame. Eu sei que existe esse debate avançado em relação a existir um exame também para chancelar, né, o médico. Como é que você vê isso? Não, eu creio que sim, é importante ter uma base de percepção de qualificação. A gente precisa sim ter meio que filtros para a gente poder diferenciar os bons profissionais. Hoje, a grande população já fala, em Brasília mesmo, a gente trata muito sobre isso, que os profissionais se colocam, se posicionam, agora não só pelo CRM, agora pelo RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. O profissional que tem um RQE, ele já está à frente, porque sabe-se que ele procurou uma qualificação específica. Então, ele ultrapassou a graduação, aí ele foi para uma subespecialidade, então traz uma propriedade com relação ao seu conhecimento.
E sobre o exame de ordem, eu acredito que é necessário, porque a gente sabe que existe várias faculdades, e eu pude vivenciar e vi acontecer isso assim em Brasília também. Lá em Brasília é onde que tem o maior número per capita de médico, e aí isso é um dado demográfico que está lá. O CRM, o CFM, eles têm esses dados e mostram com relação à qualificação e alguns exames que já foram feitos para demonstrar as dificuldades de alguns profissionais que saem da graduação. E muitas faculdades não têm um meio próprio de fazer digamos assim, a prática, né, médica. Não tem um hospital próprio, é lógico, a gente se consegue, né, fazer acordos para poder ter, mas é extremamente importante que o profissional, que vai se tornar profissional médico, ele passe pela cadeira prática. Não existe, eu não consigo conceber de um profissional ele passar pela graduação e não perpassar o aprendizado na prática, né, de lidar com o paciente, ter um profissional, um staff ou um professor, um docente qualificado para estar ali instruindo, para que ele saia preparado, até porque a gente lida com vidas, então isso é altamente necessário e sensível. Desde os primórdios da medicina é assim, né? Sim. Sempre o novo profissional trabalhou orientado, né, ombreado com aquele profissional mais experiente. Me permite, Luciano, fazer uma justiça aqui. Eu citei, quando eu falei dos nossos equipamentos de saúde, citei só os públicos, né, mas também comemorar que nós temos também nossos hospitais particulares, né, tem o Hospital Central de Marabá da Unimed, tem o Santa Terezinha, né, e esses dias a gente tem visto pela cidade até outdoors aí também anunciando um novo hospital particular que está sendo implantado em Marabá. A gente até em breve vai falar sobre isso em alguma reportagem. Mas claro que eu não ia trazer aqui um profissional de saúde, né, um médico, e a gente não ia falar de dicas de saúde. Eu sei que vocês de casa também gostam quando a gente faz isso, e o Luciano faz muito isso nas redes sociais dele aí no Instagram. Então, para a gente já puxar esse assunto, eu vou pedir para o Denis jogar o primeiro vídeo aqui na tela para a gente. Você sabia que 7 das 10 principais causas de morte no Brasil podem ser evitadas e prevenidas por um check-up simples? Doenças como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, até mesmo câncer, são doenças que não apresentam sintoma no início. E uma única forma de identificar através de um check-up, sendo feita de forma precoce. E fazer exames de rotina. E não precisa ser complicado. Um simples exame de sangue, uma avaliação médica bem feita. E o check-up não é para quem está doente. Tá? O check-up é para quem quer ficar saudável e se prevenir. A lógica é simples. Quem cuida hoje não fica doente amanhã. Luciano, gostei demais desse vídeo. E até destacar do teu vídeo, que eu gosto a forma didática como você fala, e o som maravilhoso também. Sempre a preocupação com o som, viu, turma? Vocês gravam vídeos com dicas, o som é importantíssimo. Até o nosso DJ Nilson está aqui nos bastidores, que é o nosso cuida aqui da nossa parte de sonoplastia aqui na equipe. E som, microfone é muito importante na hora de comunicar alguma coisa. Então, parabéns, seus vídeos são muito bons. Eu acho a principal mensagem aí é a questão de que check-up não é para quem está doente. Sim, essa semana mesmo eu também fiz outro vídeo, então até casou que... Aí hoje eu também já estou atuando em Marabá, tive a oportunidade, agradeço aí a equipe da SPS que me proporcionou estar atuando junto com eles. A gente tem um ambulatório, atua junto ao Pronto-Socorro São Lucas, a Metra que abriu recentemente no Pronto-Socorro, tem evoluído muito, então com profissionais lá, são vários Fernandos, né? Fernando Miranda, Fernando Tranqueira, Fernando Filho, Marcelo Bezerra também, que são profissionais que têm atuado para poder enxergar os profissionais que estão querendo voltar e quer ver a evolução. Então, essa semana eu não sei se é por conta dos vídeos que eu fiz, mas acabou que minha agenda ficou lotada de pessoas fazendo check-up. E aí algumas até assim, doutor, não queria fazer, porque ficam falando para mim que quando você procura, acha. Eu falei, não é assim. Expliquei direitinho e com todo cuidado, sabendo que a pessoa, quando ela procura a saúde, ela aumenta a sua expectativa de vida, ou seja, longevidade e com qualidade de vida. Então a gente tem tecnologia suficiente e com profissionais que são qualificados e exames e tratamentos que são possíveis facilmente. Corrigir uma rota, né? Corrigir uma rota, exato. Alguma coisa, alguma eventual prática que você tem no teu dia a dia e que pode te adoecer mais tarde, né? Então isso também é discutido no check-up. Vamos ver mais um vídeo do Dr. Luciano.
Barriga crescendo, pressão alta subindo, a taxa de açúcar descontrolada. Você fala que é uma fase puxada da vida, mas não é sobre estética, é sobre o colapso do seu corpo e do seu metabolismo. Colesterol elevado, triglicéridos alto, resistência insulínica, tudo junto e agora. E você nem sabe porque a síndrome metabólica não dói. E destrói em silêncio o seu corpo e sua saúde. Líderes executivos vivendo no limite e achando que está tudo bem, mas quando o infarto vem e o derrame ou a diabetes, o seu corpo já está dando sinais. Você está ouvindo? Diagnóstico precoce salva. Fazer um check-up estratégico direcionado é importante para você que é um líder, sabendo que isso é sustentabilidade, é prospecção, é longevidade e sem falar de produtividade para você também. Vai trabalhar melhor sim, com saúde. Luciano, não há dúvidas da importância do alerta que você está fazendo aí. Eu queria aproveitar esse alerta para te perguntar sobre outra coisa. Nós estamos num mundo hoje que farmácia é shopping, né? Você tem grandes grupos farmacêuticos, nós somos bombardeados nas redes sociais por propaganda de suplementação, né? Até que ponto essa questão de suplementação é importante e até que ponto existe também uma indústria que quer que a gente esteja na farmácia comprando coisas, comprando pílulas e etc. Qual que é o meio termo aí? Exato, eu acho que é importantíssimo esse ponto. Eu tenho minha posição bem clara com relação essa condição. Eu acredito o seguinte, é bem como você colocou com relação a designar uma rota. Você precisa de um profissional que você tenha confiança para poder te direcionar. A indústria farmacêutica, ela é real, ela tem a função dela, produzir, formular e deixar disponível para a população, mas a população também tem que entender que existe profissionais e pessoas. A gente também vê pessoas que não têm uma qualificação técnica estimulando o uso de substâncias que por vezes não vai fazer bem, talvez não faça mal, mas pode ser que faça mal, e isso traz uma preocupação. Existe uma recomendação, né, do próprio Conselho Federal de Medicina, existe um trabalho sobre isso e justamente pela indústria, pela condição de profissionais não qualificados, cada vez mais, você como jornalista que acompanha, quantos casos a gente vê semanalmente, até diariamente, de situações que ocorrem, que são deletérias para a vida, inclusive deixando em risco vidas de pessoas por uso de substâncias que não são adequadas, né? Sobre a suplementação, tem que ser avaliado caso a caso, certo? É de acordo com a idade, de acordo com se você tem alguma predisposição genética, se você tem na família uma condição que possa te colocar em risco. Eu acredito muito isso é constatado cientificamente. Atividade física, alimentação saudável e você ter práticas, né, que te trazem uma higiene mental também vão ser importantes para que você consiga evoluir bem. Eu falo isso porque eu vivenciei isso. Quando a gente é um líder, um executivo, um gestor, eu como gestor, teve um período da minha vida que eu tive que parar, que eu estava pesando lá quase 100 quilos e acho que ainda bem que não tem muita foto, mas foi o período que a gente teve que parar e falar assim, cara, eu sou um profissional da saúde, eu estou cuidando de muita gente, mas eu também tenho que parar para cuidar de mim, para que eu consiga cuidar do próximo. É igual a história do avião. Sim. Você tem que colocar a máscara primeiro em você para você ajudar o próximo. Perfeito. E o ritmo de vida cada vez mais acelerado, né, de todo mundo. Tem um vídeo teu que até que você fala disso, né, que a quantidade de pessoas que você atendia no pronto-socorro que eram profissionais de liderança em determinadas áreas e que nunca pararam para cuidar da saúde. E que de repente chegaram já infartando ou com algum tipo de síndrome, né? Exato, então imagina, e pior que digamos assim, um paciente um pouco mais difícil de lidar, justamente esses profissionais que eles são muito determinados. Eles não têm tempo, assim, tipo, eles trabalham, e às vezes você tem que ficar assim, vamos, para aí, eu tenho muitos amigos em Brasília que são grandes empresários, e inclusive até tem um vídeo de um grande amigo meu, que é o Jax, ele fala até, me referencia do Instagram dele falando sobre isso. Em que você tem que dar uma parada, porque quando você se organiza fisicamente e mentalmente, você se torna mais produtivo. Isso que consegue viver mais e melhor. Perfeito. Outro aspecto,
que a gente também está sendo bombardeado, e a tal das canetinhas ou, né, dos injetáveis para emagrecimento, né? São, na verdade, são medicamentos que serviam a outros propósitos e agora estão sendo carreados aí para essa área do emagrecimento. Como é que você está vendo já me tranquilizei mais com o fato do governo ter determinado um controle, né? Ou seja, agora para você ter acesso a esse tipo de medicamento precisa ser receitado, né? Então já nos tranquilizou um pouco, mas como é que você vê essa superexposição dessa situação, e que eu entendo que também pode nos induzir a um outro erro lá na frente, que é o fato, emagreci usando a canetinha e vou seguir tendo o mesmo estilo de vida que eu sempre tive. Não segura, não convém. Não... Então, o que eu falo é aquela questão, às vezes a gente é tão bombardeado e acredita em situações que não são sustentáveis. Eu sempre, quando eu vou atender meus pacientes, eu falo assim, olha, a gente tem que trabalhar na lógica de entendimento. Eu quero que você saia da consulta entendendo como é que é o seu processo, onde é que você está, porque quando você entende, é mais fácil da gente dar continuidade. E aí são os pilares. Não adianta achar que só a canetinha vai fazer o serviço, que ela é uma pílula dourada e que aquilo ali já vai resolver todos os seus problemas. Não é. Não adianta você ficar aplicando uma semaglutida ou qualquer uma dessas medicações, que é fato, eu também prescrevo, mais com a indicação adequada e o acompanhamento certo. Lembrando que a dose é importante, o tempo de tratamento é importante, o efeito colateral, o paciente tem que estar ciente do que pode acontecer. Perfeito. Né? Não adianta, de forma desordenada, você estar aplicando e aí depois você é surpreendido com o efeito colateral e aí você vai recorrer a quem? Né? Então, essa banalização do cuidado, dessa forma, a gente tem que ter cuidado. Então, eu bato e reafirmo na tecla. Tenha próximo a você um profissional qualificado, que o interesse maior dele é a sua saúde. Em te colocar no caminho certo para que você viva mais e melhor. Não que não possa utilizar. Pode sim utilizar as medicações que hoje a gente entende que elas têm a sua qualificação e o uso adequado, mas tem que saber o que está fazendo. Não é feito de qualquer forma. Luciano, outra coisa, né? Nós somos no mundo também das corridas de rua, né? Agora tem uma moda nesse sentido também. E, obviamente, tem as pessoas que já têm um acompanhamento profissional para isso, e tem outras que vão ali por conta própria e muitas vezes nunca nem fizeram check-up na vida, estão se colocando aí para participar de prova de 5 km, 7, 8, 9. Como é que você vê essa situação? Tá aí, é uma das coisas que eu gosto, correr, né? Então eu sou meio maratonista, eu fiz minha primeira meia maratona no ano passado, consegui alcançar porque eu tive auxílio profissional, então uma equipe me instruiu, né, da parte específica e corrida não é só simplesmente botar o tênis, não, tem a forma de correr, o que você tem que fazer, tanto a parte nutricional, posição, postura, tudo isso é importante. Então eu sempre falo, olha, não fica parado, o sedentarismo é ruim, então é interessante você fazer uma atividade física, mas se puder fazer acompanhado ou com uma orientação de um profissional em educação física é importante. E fazer o check-up médico, e fazer antes de começar, principalmente se a pessoa está vindo de uma situação de ostracismo, né? Não vinha praticando nada. E eu ia exatamente nesse ponto. Então, o importante é que você faça um check-up prévio e também faça regularmente, até para evitar uma normalidade ou alguma situação. E, como eu falei, meu vídeo ele é bem claro justamente nisso. No check-up a gente consegue identificar uma coisinha, direcionar com relação a qual é o melhor caminho e sempre estimular. Olha, vamos fazer, mas vamos fazer de forma certa e adequada. Certo. Luciano, estourou o nosso tempo. Quero te agradecer, quero novamente dar boas-vindas para a Tássia, tua esposa. Não sei se ela já está atuando profissionalmente, mas creio que estará em breve. Então, sucesso para ela tanto como nova marabaense, como profissional da área de direito. Desejar sucesso para você, dizer que eu comemoro, eu como marabaense e teu contemporâneo, né? Comemoro que você também tenha escolhido esse caminho de voltar para Marabá. Sei que vai agregar muito, já está agregando, tanto você quanto a Lorena. Mandar um abraço novamente para a Lorena, para o Carlos, esposo dela, que ela também trouxe para cá. O Carlos, que é uma pessoa fantástica, adoro ele. E dizer que eu estou muito, muito feliz com isso, com esse retorno de vocês, e te desejar sucesso, que você siga crescendo na tua área aqui em Marabá e agregando.
Eu que agradeço, Patrick, eu quero agradecer grandemente, né, um profissional maravilhoso que você é e está nos recepcionando, com certeza me trouxe um ânimo ainda maior de estar aqui em Marabá e agradecer a minha família, né, meus pais, meus irmãos, assim, que a gente está muito feliz de estar junto e isso aí não tem nada que pague essa felicidade. Ver nossos filhos, agora a Lorena também, que é mãe, né? Sim. Não sei se você conheceu o Luquinha, mas aí a família crescendo, os filhos se interagindo, a gente já com crianças e é muito interessante a gente estar nessa fase da vida. Show. Então é isso. Obrigado a você que nos acompanhou. Conversamos aqui com o Dr. Luciano Agrise, médico. Lembrando que você que eventualmente ligou a TV agora já no finalzinho, lembrando que o programa está na íntegra lá no YouTube. Bastante você digitar Observadores Marabá. Obrigado, Luciano. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Até semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar.